E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Rafael Santana e estamos mais uma vez aqui no canal Livro na Veia para conversar sobre livros, histórias incríveis. Hoje eu vou dar uma dica de leitura para vocês de um conto espetacular, escrito por ninguém mais ninguém menos que Arthur Conan Doyle, que é talvez o maior autor de literatura policial da história. Então pegue aí o papel e caneta e anote essa dica. Mas antes, claro, né? Se você está assistindo a esse vídeo e já viu até outros vídeos aqui do canal e ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve, clique no botão inscrever-se e no sininho para que o YouTube te notifique quando os próximos vídeos saírem. Faça parte aqui da família Livro na Veia. E claro, se você gostar dessa dica, e olha, é uma dica de primeira, hein? Deixa também o seu like e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, outros conhecidos seus, amigos e tudo mais, que também vão baixar e ler esse conto fantástico. Bom, para quem não é muito inteirado em literatura policial, deixe-me trazer uma pequena biografia contando um pouquinho da história de Arthur Conan Doyle, para que você saiba de quem estamos falando aqui no vídeo. Arthur Conan Doyle é um dos autores mais importantes da literatura mundial. Ele nasceu em 1859, em Edimburgo, no Reino Unido. Antes de se tornar um autor de sucesso, Arthur formou-se em medicina na Universidade de Edimburgo e exerceu a profissão de médico por muitos anos. Com dezenas de contos tendo o famoso detetive Sherlock Holmes como protagonista, o escritor ficou imortalizado na literatura policial. Você pode até não se familiarizar tanto assim com o nome, né, do autor, mas com o nome do personagem, né? Se você me disser que nunca ouviu falar em Sherlock Holmes, em que planeta você vive, né? Mas não é sobre esse personagem icônico que iremos conversar hoje. O conto que eu vou apresentar para vocês está gratuito na Amazon. Inclusive, eu vou deixar o link para vocês baixarem na descrição. E ele foi disponibilizado aqui no Brasil, né? A tradução dele foi feita e a publicação, o lançamento, foi feita pela editora Wish, através de um projeto, né, de financiamento coletivo, em que a Wish ela resgatou contos, né, de autores consagrados que meio que estavam perdidos, que estavam sem tradução por aqui. Alguns desses contos estão gratuitos, né, de diferentes autores, lá na Amazon, e outros estão reunidos numa coletânea. E o conto do qual iremos conversar, né, sobre o qual iremos conversar no vídeo de hoje, é o conto O Gato Brasileiro. Deixa eu tentar colocar a capa aqui para vocês, sem que o ring light atrapalhe aí, né? Pera aí. Conseguiram ver a capa? Bom, vou colocar aqui na tela também para que vocês vejam melhor. Vou deixar o tablet aqui na minha mesinha e vamos conversar a respeito desse conto, dessa história muito envolvente, hein? E também apreensiva. O Gato Brasileiro foi publicado pela primeira vez em 1898 e escrito, claro, por Arthur Conan Doyle. Ele foi lançado numa revista, naquela época, né, antigamente, né, 150, 200 anos atrás. Muitas das histórias eram publicadas de forma serializada, principalmente histórias de ficção científica, histórias policiais e tudo mais. E aí depois, esses episódios, né, esses capítulos, eram reunidos e uma versão impressa, né, com a história do início ao fim, era publicada. No caso de contos, ou eles eram lançados, né, mensalmente ou quinzenalmente nessas revistas, ou eram lançados depois numa coletânea. A revista que publicou O Gato Brasileiro pela primeira vez se chamava The Strange Magazine. E essa história possui 4 personagens principais. Temos o Marshall King, o Everard King, a esposa dele, né, desse Everard, que é a senhora King, e um felino brasileiro, né, que aqui na história meio que é chamado de puma negro, mas a gente não sabe ao certo se ele é um puma, se ele é uma onça, se ele é um leopardo. Eu sei que ele é um grande felino, né, bem feroz e completamente negro, né. Os pelos dele, né, a pelugem dele é completamente preta, negra. O conto é narrado em primeira pessoa pelo protagonista da história, né, o Marshall. E ele é um jovem, né, que vem de uma família rica. Eu vou colocar o nome aqui para vocês porque esses nomes em inglês eu sou uma negação. Mas se eu não me engano, a pronúncia é Southampton. Acho que é mais ou menos aí. Essa família possui meio que 2 patriarcas principais. Um era o pai, né, do Marshall, e o outro é o tio dele, que neste momento da história é o Lord Southampton. O pai do Marshall faleceu e meio que não
providenciou que o filho tivesse ali algumas regalias, né, algumas heranças garantidas depois da sua morte. Consequência, o Marshall, né, é um jovem solteiro ali pela Inglaterra que não tem muita perspectiva de vida. Ele está completamente perdido. E, né, tanto nas suas questões assim do que fazer da vida, quanto nas questões financeiras, principalmente nas questões financeiras. E esse tio dele, né, o tal Lord Southampton, que é quem vai herdar toda a herança da família, né, as propriedades, as riquezas e tudo mais, esse tio meio que não tá nem aí pra ele, né? Tá, né, se vira aí, meu filho, e vida que segue. E aí, né, nessa situação, nada favorável, digamos assim, o Marshall, ele meio que precisa encontrar uma solução aí para a vida dele, né? E o que ele quer? Ele decide se aproximar de um primo, que também é muito rico, né? Muito abastado, tem ali várias propriedades, é um cara meio aventureiro que passou muitos anos no Brasil, né? Saiu do Reino Unido e foi para o Brasil, e de alguma forma ele conseguiu muitas riquezas ao longo da vida. Então o Marshall decide se aproximar desse primo. Vai que consegue aí, né, um chequezinho em branco, né? E parece que a sorte está do lado do Marshall, porque quando ele meio que já estava até sem muitas esperanças, né, de conseguir uma aproximação com esse primo o convida para passar uns dias na sua propriedade. Esse primo do Marshall é um homem super importante ali nas redondezas de onde fica o seu casarão, né, que se chama Greylands Court, acho que é mais ou menos esse o nome da propriedade, né, do Everard. E ele é um homem muito peculiar, tanto pela sua estadia, né, pelos anos que ele passou no Brasil, mas principalmente pelos animais exóticos que ele trouxe de lá. Pássaros, animais selvagens, né, muitos bichos que provavelmente foram trazidos de forma ilegal, né, do Brasil para a Inglaterra. E a história meio que deixa subentendida que a forma com que esse Everard King se tornou rico foi exatamente dessa maneira aí, né? Meio que explorando esses bichos, vendendo, né, de forma ilegal, essas criaturas da nossa fauna. Mas o Marshall não tá nem aí, o que ele quer mesmo é o dinheiro, né, do tal Sr. King. E aí ele aceita, ele vai até essa propriedade, ele é recebido pelo Everard com toda a pompa, né, com toda a simpatia. O Everard, né, o trata super bem, com muita hospitalidade. Estou me referindo ao Everard King, porque a esposa dele, a Sarah King, por algum motivo aí que a gente não entende, né, no comecinho do conto, ela não quer o Marshall por perto não. Talvez ela suspeite que ele está com segundas intenções com o seu marido. Aí essa senhora King, ela é brasileira. Ela veio do Brasil com o Sr. King para morar na Inglaterra e ela ainda tem todos os traços, né, de uma pessoa brasileira, porém ela tem um inglês bem fluente. Mas, como o próprio Marshall diz, né, durante a sua narração do conto, ela tem seus modos próprios. E por algum motivo, né, como eu mencionei, ela não vai muito com a cara do Marshall. Ela o trata com muito desprezo, né, com muita antipatia, com muita grosseria até. E mais uma vez sugere que ele vá embora, que ele não fique ali na propriedade, que ele meta o pé, né, vai cuidar da vida dele em outro lugar, né, bem longe deles. Mas o primo do Marshall, né, o Everard King, ele faz questão que o Marshall fique ali, que ele passe uns dias ali, que ele conviva ali com eles e que, com o passar do tempo, ele possa entender, né, através de suas conversas, possa entender de que maneira ele pode ajudar o primo nessa situação atual da vida dele. E aí, claro, né, como ele está precisando, né, de uma grana, o Marshall fica ali na propriedade. E uma das coisas que o Everard, né, acaba fazendo com ele é levando até um local ali da propriedade onde está reclusa, né, o tal gato brasileiro. Um felino, né, com um porte bem potente, completamente negro, né, a pelugem dele é completamente negra e ele aparenta ser bem bravo, né. É literalmente uma fera, né, um animal selvagem que tem que ter cuidado, senão... Inclusive, quando o Everard está por perto, parece que esse gato brasileiro meio que foi domesticado por ele, entre aspas, né? Ele o respeita bastante. Claro que dentro, né, de algumas condições, né? Ele tem que estar alimentado, tem que estar a uma certa distância. E o Marshall, quando se depara com essa criatura, né, magnífica, com esse felino, com esse animal, ele fica encantado e ao mesmo tempo também apavorado, né? Pensando, cara, por que esse meu primo resolveu criar uma criatura dessas, né? Que é quase que um monstro.
Aparentemente, o Everard, que é um homem bem excêntrico, né, e muito apaixonado por criaturas selvagens e criaturas exóticas, né, impressionantes, ele só trouxe o gato brasileiro, né, para a sua propriedade na Inglaterra porque acha, né, como qualquer um que o vê, acha que aquele gato, que aquele felino é um ser magnífico, né, uma força incrível da natureza. Então ele quer ter aquela, aquela potência, né, quer ter aquela criatura extraordinária por perto. Não há, aparentemente, nenhuma má intenção, tanto na criação daquele animal, quanto na sua disposição em mostrá-lo para as pessoas. Ele poderia muito bem usar aquele gato, né? Aquela criatura nem um pouquinho amigável e nem um pouquinho fácil de se lidar, né? Por causa das suas presas, suas garras. Ele poderia muito bem usar esse animal, esse felino, como uma espécie de arma, né? Ele poderia amedrontar, ameaçar certas pessoas, né? Vai que tá me devendo? Que tal fazer uma visitinha aqui pro meu gatinho? Mas eu não vou contar o que vem à frente na história. Até porque esse conto é bem curtinho, dá para ler em menos de 1 hora, tá? E vem muitas reviravoltas por aí. Muitas situações assim bem, né, angustiantes, bem tensas e cheias de suspense, cheias de ação. E você precisa ler esse conto. Até porque ele está de graça. Não tem desculpa para você não conhecer essa escrita incrível, né, do Arthur e se aventurar aí por essa história que é muito envolvente, muito, né? Eu, pelo menos, adorei essa leitura. Queria contar para vocês o que vem pela frente? Queria, mas não vou. Você vai ter que descobrir lendo o conto O Gato Brasileiro agora. A única coisa que eu digo é que eu achei meio previsível um pouquinho as coisas que viram aí na história. Achei. Mas fiquei satisfeito com o final. Eu gostei, né, da solução ali e do desfecho que o Arthur Conan Doyle escolheu para sua trama, para sua história. Fica aí essa dica de leitura. Espero que vocês gostem desse conto. E fiquem de olho, porque aqui no Livro na Veia viram muitas outras dicas de leitura incríveis para vocês. Então é isso, minha gente. Um forte abraço para você que assistiu esse vídeo até aqui. Se já deixou o seu like, muito obrigado. Se ainda não deixou, deixa agora. Um forte abraço para vocês e até a próxima. Tchau!